notícias sobre a Red Bull vão ficando mais interessantes. Tem uma matéria do Gary Anderson, que eu vou deixar na descrição, todas as fontes sempre na descrição para vocês, que é o seguinte: ele fala sobre a mudança de conceito da Red Bull e que pode ter gerado justamente aquela queda de performance, porque é uma mudança que vai contra tudo aquilo que a Red Bull fazia nos anos anteriores. O que seria a principal mudança? O design do bico ali, do nariz do carro, vamos melhor dizer, bico não, né? Bico às vezes dá a entender outra coisa, mas no nariz do carro impacta diretamente a eficiência do fluxo de ar e, consequentemente, o desempenho do carro por si só. E a Red Bull, no ano passado, em uma das atualizações, decidiu fazer uma conexão do nariz com os elementos da asa dianteira. E quando você tinha em anos anteriores essa desconexão, o carro performava melhor, melhorava o fluxo de ar, e isso era essencial principalmente para a performance do difusor. Com o design que eles colocaram no ano passado, desse nariz fazendo a ligação com a asa dianteira, gerou um bloqueio de fluxo, contrariando as tendências eficientes observadas em outras equipes e na própria Red Bull em anos anteriores. Eles até tentaram, em uma outra atualização, reduzir o volume da carenagem entre o nariz e a asa dianteira, mas não atendeu completamente às necessidades aerodinâmicas, ou seja, a própria Red Bull identificou que o negócio ali deu errado. Qual que é o detalhe? Se você se lembra bem, justamente num período em que a Red Bull começou a aplicar maiores atualizações e o Adrian Newey já estava naquela conversa de que vai sair e tudo mais, saiu uma matéria falando que o Adrian Newey estava em desacordo com o Pierre Waché sobre as atualizações, e o Adrian Newey falava: olha, não vai dar certo. Eu trouxe isso para vocês na época. E curiosamente a Red Bull começou a perder espaço na temporada justamente a partir daí. E eu falava para vocês: olha, talvez não seja necessariamente a atualização, pode ser uma coincidência. Mas o tanto de informações que saíram posteriormente nos dão a entender que sim, ali você já tinha o Adrian Newey avisando que aquele conceito não daria certo. Porque quem fazia o carro da Red Bull anteriormente era, em grande parte, o Adrian Newey, e tinha o Pierre Waché para auxiliar. E a Red Bull seguia um modelo. Quando o Adrian Newey sai e o Pierre Waché assume totalmente, ele muda esse conceito e a Red Bull cai. Então não dá para ser uma simples coincidência, ainda mais sabendo como que a Fórmula 1 funciona. Por isso que a gente vai sempre ligando os pontos. Eu leio coisa de Fórmula 1 desde os 11 anos de idade, sei muito bem como é que funciona essa questão de ficar ligando os pontos. E o mais interessante é que numa outra matéria você vai ver o Pierre Waché, que atualmente é o diretor técnico da Red Bull, né? Ele agora é o cara principal nessa construção do carro, falando justamente o seguinte, que há uma dificuldade da correlação dos dados nas simulações e na pista, que é o mesmo problema que a McLaren já enfrentou, que a Mercedes, a Ferrari, o Williams, todo mundo já enfrentou esse problema no efeito solo. Só que isso começou quando? Justamente quando colocaram as atualizações, ou seja, o Pierre Waché, sem querer, acaba confirmando que a Red Bull deu um passo errado nas atualizações e provavelmente foi cagada dele mesmo. Gente, todos os projetistas já erraram e acertaram, não tô aqui condenando o Pierre Waché não, isso é normal, acontece, mas ele foi avisado. Não dá para dizer que não sabia das consequências. Se o túnel de vento e o CFD tá mostrando uma coisa e a pista outra, e isso começa justamente quando você aplica a sua filosofia, é porque a sua filosofia está equivocada. Então, você vê claramente que o que aconteceu com a Red Bull no ano passado foi um impacto direto da ausência do conceito Newey, das ideias do Newey. Então fica aquela expectativa para saber como será a Red Bull de 2025. Eles vão continuar no erro, vamos assim dizer? A Mercedes continuou por 2 temporadas e meia. Será que a Red Bull vai cometer o mesmo erro da Mercedes de ficar batendo num conceito que não dá certo? Vamos ter que descobrir no início da temporada 2025 e eu quero saber a sua opinião.